Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos aqueles que estão ligados neste momento em que uma mensagem, uma palavra, onde a pessoa de Jesus que centraliza este momento junto de Deus Pai, e tudo pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele que move todas as coisas e todos os corações. Ele que transforma os corações de pedra em coração de carne. Nós, humanos, que somos discípulos de Jesus, simplesmente obedecemos à voz do Mestre que nos disse no imperativo: ide e anunciai. Mas quem abre caminhos, quem nos enche de unção, quem nos dá autoridade é o Espírito Santo no nome de Jesus, para a glória e honra do Pai. Então, por isso, este momento é completamente dedicado a este Deus trinitário, mas tem um objetivo e um destinatário: o coração da humanidade sofrida, amedrontada, traumatizada, enlutada, depressiva e em pânico, e às vezes em desespero, e às vezes também completamente atordoado com tudo aquilo que nós estamos vivendo, uma situação tão difícil, uma situação tão estranha para nós, e uma situação que não sabemos até onde vamos caminhar dentro dela, ou ela perto de nós. Não sabemos. Apenas sabemos que Deus está no comando. Apenas sabemos que Deus está no comando, e tudo aquilo que acontece de trágico, de doloroso, Deus permite. Ele não envia tragédias, Ele não nos manda punições dessa natureza. Mas quando Ele permite para um bem maior. Porque atrás de todo este drama, de tantas perdas, de tanto luto, de tantas mortes, de tanto sofrimento, de tantas lágrimas, de tantas covas, tantos cadáveres, milhares. Atrás de tudo isso existe algo que Deus quer e espera de cada um de nós. É a conversão, é a nossa mudança de mentalidade, é a nossa mudança de comportamento, de postura. O que Ele quer é que desinstalemos do nosso território de conforto, do nosso território de comodismo, e que nós saiamos dessas demarcações que nós mesmos fizemos para nós, para não termos que ir aos outros, não termos que ver aquilo que é trágico, aquilo que é difícil, a fome do outro, a necessidade do outro, a solidão do outro e coisas do gênero. Porque se vemos e omitimos, nossa consciência pesa. Mas muitos de nós dizemos e escondemos atrás de uma desculpa constante: eu não tenho tempo, outras pessoas cuidarão. Conversão é exatamente dizer: eu não tenho tempo, mas eu farei o tempo, o meu tempo, para estar com o Senhor do tempo, aquele que é eterno, que o tempo não conta para Ele, mas para nós sim. E abdicarmos ao tempo que temos diante de nós, nesse momento, para entrar num clima de oração, para entrarmos num território santo, como Moisés. Foi só depois que ele saiu, foi além do deserto,
depois que ele foi além das demarcações, que ele ia foi durante 40 anos, só ali que ele levava as ovelhas, quando ele pensou, vou mais adiante. Foi exatamente ali que Deus manifestou, através da sarça, que começou a arder e atraiu ele mais ainda para perto. E quando foi aproximando, ele ouviu uma voz que saía do meio da sarça e do fogo: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Para nós irmos ao terreno do coração do nosso irmão, irmos aos territórios, muitas vezes, que nós não queremos ver, de um presídio, talvez de um prostíbulo, que tanto trabalho nós tivemos em Uberaba, trabalhando e evangelizando no prostíbulo nas noites de prostituição, e ali rezávamos, e os prostituídos que ali estavam, na meia luz daqueles lugares, com tanto cheiro do mal, ali Nossa Senhora, numa bela imagem de Nossa Senhora de Fátima, era colocada num palco, onde muitas vezes striptease acontecia. Mas o nosso objetivo ali era falar do amor de Deus para as pessoas que estavam ali, e que eram pessoas que às vezes eram obrigadas a viver essa servidão ao pecado para se manter, para não morrer de fome, para conseguir algo que nós não devemos justificar, aliás, não devemos julgar, muito menos condenar. Apenas ir até eles como Jesus e amar. Amar rezando, amar falando do amor de Deus, amar sem cobrar ou sem falar do pecado, da prostituição, sem fazer sermão que os envergonha ou que lhes fazem amarrar carapuças. Não. As nossas vidas nos prostíbulos de Uberaba, da Avenida Marcos Xerém, a mais movimentada e famosa de Uberaba, era para levar Deus. Era para levar Deus dentro do nosso coração, e este Deus funcionava. Elas choravam quando ouviam, elas debruçavam no colo das matronas, das matriarcas mais velhas, aquelas mais fofinhas, do cabelinho branco. Elas debruçavam ali com saudade da mãe, debruçavam às vezes no colo dos mais velhos, com saudade do pai, com saudade da sociedade saudável, que elas muitas vezes, elas por elas mesmas, não sentiam o direito de ir, mas nós íamos até elas, até eles. E da mesma forma, nós ainda deveríamos tirar o calçado para entrar naquele lugar, porque nós fomos ali para servir, e quem está na condição de servir está na condição de escravo dos outros, de beijar os pés daqueles que ali estavam, para mostrar-lhe o amor de Deus por eles, para que eles abrissem o coração, fizessem a experiência de Deus e transformassem suas vidas e deixassem que Deus as transformava. E muitas foram as que foram transformadas, exatamente por causa deste amor, onde nós íamos e amávamos na íntegra, não só com palavras e nem só pela palavra proclamada, mas com atitudes concretas de toque, de abraço, abraços incondicionais, elogios incondicionais, e deixávamos ali o perfume de Nossa Senhora, o perfume da mãe delas, da mãe deles, o perfume de Jesus, Salvador deles, Salvador delas. E depois tínhamos notícias de que algumas tinham saído dali. Por isso fomos proibidos pelos donos de muitos bordéis a não irmos lá mais, porque era arriscado nós
levarmos para Jesus muitas almas que ali estavam e dava lucro para eles. Dava prejuízo, dava lucros e nós íamos lá, dávamos prejuízo porque tiravam aquelas meninas de programa que ali estavam. Não é só essas pessoas que são os nossos objetivos, que eram os objetivos da comunidade Bom Combate. É toda a humanidade, são todos os pecadores. São todos aqueles que estão atrás das grades, aqueles que estão também cheios de grades no coração, porque estão trancafiados, aprisionados de vícios, aprisionados de grandes defeitos de caráter, e talvez sofrendo muito mais do que aqueles que não tinham liberdade de ir e vir e sair daqueles presídios. Da mesma forma, quantos estão presos aqui fora? Presos no cigarro, na dependência da fumaça, presidiário do alcoolismo, da droga, presidiário da sensualidade, da sexualidade depravada, pervertida, desequilibrada, fora do contexto divino de Deus. Quando as pessoas estão aprisionadas da inveja, da cobiça, da ambição desenfreada, da maldade, da malícia, da fofoca, da calúnia, do julgamento, do egoísmo, da egolatria, do egocentrismo. Quantas pessoas são presidiárias de peso na consciência por aborto que fizeram, provocados por assassinatos, por desejarem a morte do outro ou dos outros? Quantos são presidiários da tagarelice, de falar demais, de comer demais, de comprar demais? E por aí vai. São muitas as grades que encadeiam corações, mentes e pessoas. Quantas pessoas são presidiárias do racionalismo de não acreditar que Deus os ama e que Jesus os salva, preso em conceitos, preconceitos da época atual, do idealismo da atualidade, onde tantas coisas estão acontecendo completamente o contrário dos valores que são valores eternos. O ouro nunca deixará de ser ouro e ter o devido valor. O brilhante nunca deixará de ser brilhante e ter o devido valor. E da mesma forma, os valores éticos, morais e eclesiais, religiosos, sempre terão seus mesmos valores. Nós aqui estamos omitindo os valores para pegar os antivalores e pregar, e fazer propaganda e propagar, tal como o demônio quer, dividir, propagar o mal, implantar o reino do demônio, do diabo, aqui na terra, na nossa família, nas nossas comunidades. Por mais que a pandemia cresça, por mais pessoas que morram, ainda tem as baladas ocultas, as baladas escondidas, que vão contra as proibições por justas razões, para que as vidas não se percam. Eles não se importam, eles querem aproveitar a vida bebendo, embriagando, drogando, praticando a sexualidade na perversidade dela, de qualquer forma, de qualquer jeito e qualquer um. É estar num ambiente onde tudo rola de tudo, e enquanto a morte os espreita, e muitas vezes essas pessoas levam o vírus
para nossas casas, para as casas de seus pais. E quantos já foram contaminados de forma injusta e por causa do pecado? O pecado da omissão, o pecado da irresponsabilidade, o pecado da indiferença daquilo que Deus quer. Ele não deu vida para termos vida e vida em abundância. Por isso, o ide que Jesus fala, aqueles que têm sabedoria, que têm o Espírito Santo pela graça do batismo e que não abrem mão dessa realidade tão linda dentro de nós, nós somos os corajosos. Precisamos de ser os mártires que, como tantos que enfrentam a própria morte dentro dos hospitais, nas linhas de frente, para salvar vidas, para amenizar as dores, aceitando os desafios da morte dos irmãos. E eu digo que é tudo isso que é o reino de Deus sendo implantado, mas que precisava ser espalhado, expandido, onde se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, obedecêssemos como é um dom que Deus tanto quer que nós o vivamos e o conjugamos, o verbo obedecer, a obediência, tanto às leis hierárquicas terrenas, quanto às leis eclesiais, as leis da igreja, as leis de Deus, porque aquele que obedece não erra jamais. Se nós fôssemos obedientes, mas ao contrário, somos um povo de cabeça dura, da nuca de bronze e da testa de ferro, é o que o próprio Deus nos fala na palavra. O próprio Jesus reclama um dia, bravo: até quando eu vou ter que tolerar vossas ignorâncias? Que povo de cabeça dura! E ele dizia e reclamava exatamente dos discípulos e apóstolos que viam-no, que sabiam de tudo aquilo que ele mais ou menos pensava, fazia, agia, mas eles não aprendiam, porque a palavra convence, mas é o testemunho que arrasta. E Jesus muito fez e muito falou, e não perdeu uma palavra, não perdeu um ponto e vírgula, porque tudo que partia dos seus lábios, que vinha passando pela garganta, saindo, oriunda do coração, era para tocar, era para sensibilizar, era para transformar, era para modificar, e modificava e transformava e convertia e ressuscitava mortos, surdos, mudos, cegos, que não queriam ver a verdade, não queriam ouvir a verdade, mas a autoridade, mas a eloquência com que Jesus falava não tinha como ficar na indiferença, não tinha como, tanto que um soldado Dimas caminhou com Jesus durante toda a trajetória da ida para o Calvário, no estado que ele viu Jesus morrendo, machucado, extremamente ferido, como que estraçalhado, como um trapo, completamente empapado de sangue. Não tinha um lugar em Jesus que não punha o dedo, que estava são. Tudo era uma contusão, era uma ferida viva. E ele via e ele continuava batendo. E ele pregou, ajudou a pregar Jesus no madeiro, ajudou a levantar Jesus, zombava de Jesus, criticava Jesus, desafiava Jesus. Jesus dizia ter sede, davam a ele vinagre. Jesus dizia que o Pai, por que me abandonastes? Ele dizia que ele chamava por Elias. Ninguém se importava o mínimo com a sua dor, a insensibilidade.
O coração daquelas pessoas era tão duro quanto as pedras da lei e quanto as leis idem. Obrigava as pessoas a viverem dentro da lei. O amor não cabia dentro daqueles 10 mandamentos. E ainda criaram mais de 600. Mais de 600 leis que eram tão mesquinhas, eram tão insignificantes como o próprio Jesus disse, que eles filtravam um camelo, que eles filtravam o olhinho de mosquito e engolia camelos. Eles mesmos não obedeciam às próprias leis, porque eles sabiam que eles mesmos tinham as criado. E Jesus veio não para abolir leis, mas Jesus veio para aperfeiçoá-la, dizendo que a lei é a lei do amor. Só o amor é que cura, só o amor que liberta, só o amor que dá vida, só o amor que nos leva a viver, só o amor que nos ressuscita, porque Ele é o amor. O Espírito Santo é o próprio amor. O Pai é o próprio amor. E nós estamos já entrando no domingo de Ramos. É um domingo que antecede o domingo da Páscoa, mas ainda temos uma semana inteira para percorrer onde viveremos as dores, onde viveremos vários episódios tristes, como vivemos essa semana que termina no sábado hoje, que é a Semana das Dores. E quando nós falamos do Domingo de Ramos, nós temos um texto em Lucas, onde ele descreve com muita evidência, ele descreve com muita semelhança ao episódio acontecido, que montaram Jesus no burrico, que representava o animal do pobre, e as pessoas foram jogando seus mantos, apanharam ramos de coqueiros e com a mão fechada, prendendo a haste destes ramos, pelo caminho que Jesus passava para entrar em Jerusalém, estes ramos eram abanados e eles gritavam aquilo que está na palavra Hosana, Hosana no mais alto do céu, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus já havia conquistado a muitos, já tinha dado aos Césares da vida, a seus irmãos, libertações, curas, ressurreições e tantas coisas. Jesus já tinha saciado aquela multidão de pães multiplicado, de peixes multiplicado. Jesus já havia limpado muita ignorância que ainda prevalecia nos seus corações. Jesus devolveu a muitos à vista uma visão nova da vida, que os encheu de alegria, assim como devolveu a audição, onde ouviam muito bem a sua fala e nunca mais esqueceram o timbre da sua voz. Porque ele falava não só pela boca, ele falava pelos poros, ele falava pelo olhar, ele falava pelas mãos. Todo o corpo de Jesus era uma expressão, era uma comunicação do amor que brotava e emanava do seu coração como uma fonte de água viva e que matava a sede de todos aqueles que ali estavam e que queria que o reino de Deus fosse exatamente assim, e não uma separação, não um muro de separação como era, onde os pobres ficavam de um lado e os ricos dos outros, onde os ricos exibiam animais gordos, animais fortes, enquanto que os pobres eram rolinhas,
eram pombinhos, eram animais sem preço, onde eles não tinham o que os outros tinham para pôr nos cofres das coletas do dízimo e das espátulas da missa da coleta. Eles tinham tão pouco e às vezes tão nada, apenas uma presença ali dentro do templo, uma presença humilde, pobre, e que Deus olhava muito mais para esses corações que timidamente ali ficavam para cumprir não uma lei nem um preceito, mas porque amavam Javé, porque amavam a religião, porque sabiam perfeitamente da história da salvação, porque sabia que o templo onde guardava a Arca da Aliança, Deus ali estava. Deus ali estava. Jesus sempre ali estava nos sábados, pregando a palavra. E nós continuamos com esse ministério. Embora tudo conspire contra nós, embora tudo conspire, nós vemos programas nos rádios, nas televisões, programas imensos, que ocupam horas e horas, onde tem apenas diversões, muitas vezes pornografia, palavrões, disputas, competições, programas de futebol, onde existe um fanatismo no mundo inteiro com a bola. A bola e o futebol não passam de um Deus politeísta como tantos outros esportes, onde as pessoas choram quando o seu time perde, onde eles xingam todo tipo de nome, maltratando o Espírito Santo quando seu time perde ou os jogadores não estão respondendo às suas expectativas, brigas acirradas, expulsões de todo gênero, tempos incalculáveis de entrevista, comentários prolongados na televisão e nós não vemos, raríssimos programas onde nós vemos falar um pouquinho daquele que tudo criou, daquele que é o maior de todos os maiores. Nós vemos que Garrincha passou, nós vemos que os grandes jogadores passaram, estão passando, envelhecendo, já não conseguem as façanhas de outrora. Vemos outros na mídia, nós vemos outros exibindo como Narciso, diante do público, que é seu espelho, que ele é o melhor, que é o maior. Nós vemos os milhões e bilhões de reais de dinheiro que muitos jogadores recebem por mês simplesmente para viver dentro de uma vida de fama, de uma vida de privilégios. E é então interessante que, se nós tivermos esse mesmo não fanatismo, esse amor incondicional por Deus, esse amor que nos leva a correr atrás também de algo arredondado como aliança, um objeto pequenininho, algo pequenininho, branquinho, frágilzinho, que é um pãozinho branco consagrado, que é o próprio Jesus. Todos aqueles que estão dentro do rol das loucuras dos estádios, dentro dos choros, do xingatório, das brigas, das rivalidades, eles vão nos chamar e eles nos chamam de loucos. O sinal da cruz é feito rapidamente apenas quando um entusiasmo por um gol
leva aquele jogador que se diz católico, cristão, traça sobre si numa rapidez violenta o sinal da cruz como que em gratidão, mas se não marcar nenhum gol, quando é que terá o sinal da cruz? Quando será que uma oração é verbalizada? E dentro de um avião em que viajam de um país por outro, que tipo de assunto que corre de boca a boca, de ouvido em ouvido, às vezes nas 400 poltronas? Que tipo de filme é passado ali na tela de um Boeing enquanto atravessa o oceano, enquanto vão para outros países, na expectativa de disputas acirradas? E enquanto isso, o coração de Jesus sofre. Enquanto isso, as lágrimas da Virgem Maria se derramam. Enquanto isso, o Pai se encontra oculto, velado. Enquanto isso, o Espírito Santo geme como uma coruja no deserto, contrito com coração contristado de tristeza, porque a humanidade, por mais claro que Jesus tenha falado, por mais claro que Jesus tenha nos buscado para nos dizer com todas as letras, estamos frios, indiferentes, robotizados. Nós só seguimos os comandos do mundo. Os comandos do mundo. E quando eu falava sobre o que Lucas disse, Jesus vinha subindo o morro e do alto do morro onde eu estive um dia, avista-se a cidade antiga de Jerusalém. E Jesus parou o burrico exatamente naquele alto que hoje é um restaurante com a vista parcial para a cidade velha de Jerusalém, com vidraças que dão uma visão ampla e belíssima de Jerusalém. Quando ele estava no topo do morro e do lado direito e esquerdo dele alinhado, desde as bases anterior até a porta, as grandes portas do lado norte da cidade velha de Jerusalém, pessoas gritando, balançando os ramos em punho e gritando Hosana, 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 e lançando roupas, mantos, túnicas e fazendo uma grande festa. E Jesus vai descendo lentamente, montado no burrico, chorando e dizendo exatamente o que eu sei de cor. Ó Jerusalém, se tu soubesses quem é que pode te trazer a paz, mas não. Isso está oculto aos teus olhos. Por isso virão dias em que te sitiarão de todos os lados, te apertarão de todos os lados, se tirarão sua cidade e muitos dos seus filhos morrerão, porque não soubestes o dia em que fostes visitada. E Jesus continuou chorando. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhe mandamos e valoriza exatamente aqueles que estão cheios de hipocrisia, aqueles que estão cheios de maldade. Não ficará sobre ti pedra sobre pedra, porque volta a dizer, porque não conheceste o dia em que foste visitada. E nós estamos vivendo e sabemos que Deus sempre nos visita através das pessoas pobres, através dos famintos,
através de alguém ávido de um ouvido que lhe dê atenção. Quantas vezes Jesus vem a nós pedir um prato de comida, pedir um pão, um troquinho para os seus lenitivos, e nós recusamos, chamamos polícia, não abrimos e ainda vamos caçoá-los. E nós não importamos de ser sócios de clubes, não importamos de pagar caro e de dar colaborações para nosso time quando este está fracassando, não importamos de fazer coletas, não importamos de pedir aos grandes, os ricos da cidade, as grandes ajudas. E no que diz respeito ao pobre, o desvalido, nós somos mais desvalidos do que eles. Nos fazemos de pobre, nos desculpamos que não temos trocado, mas temos notas maiores. Repudiamos que eles estejam em nossas portas, repudiamos que eles estejam debaixo das marquises na nossa cidade, repudiamos a aparência de alguém suja, aparentemente indigna, que ronda perto de nossas casas. E, no entanto, nós vamos que dar conta de todas essas atitudes nossas, porque tudo o que quereis que vos faça, Jesus diz, fazei vós a eles. Mas nós queremos tudo e dar e devolver jamais. Vamos exatamente contra o evangélico e a favor do sistema do mundo, que é o sistema do chifre, é o sistema do diabo, que vem para dividir, que vem para dar gargalhadas, que vem para dizer, o mundo é meu, que vem dizer para todo mundo, aproveite de tudo que podes, porque tudo é permitido. Embora São Paulo fala, mas nem tudo me convém, mas para o mundo tudo pode, tudo pode, tudo pode. E com isso vão perdendo vigor, vão perdendo os valores, vão perdendo a vida, vão perdendo a saúde, e a morte os aguarda, porque o salário do pecado é a morte. É a morte plena e total. Por isso nós te pedimos, Jesus, perdão e misericórdia neste começo de Semana Santa, que neste domingo de Ramos, em que o Senhor passa, e nós com as mãos em punhos, com os ramos, e sem os ramos dizemos crucifica-o, crucifica-o, só que não tem ramos nem elogio, apenas um contato e um contágio psicológico de toda malignidade, onde Jesus vê decepcionado uma multidão que ele praticou unicamente o bem com elas, e agora de punho fechado, como no domingo de Ramos, grita, crucifica-o, 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 crucifica-o. E nós que somos cristãos gritamos, crucifica o mal, Senhor, crucifica a lágrima, crucifica o pecado, crucifica tudo aquilo que é abominável a Deus. Crucifica. E vai crucificando as doenças, as dores e tudo de mal que nos espera. Pai, em nome de Jesus, crucifica. Jesus, pelo poder do Espírito Santo, crucifica.
Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria e do esposo São José, crucifica. Por isso, nós te adoramos, te bendizemos, Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Tal é a sua bondade e misericórdia. Amém.